comigo, torcida vascaína. Tá no ar o giro de notícia do Vasco da Gama, do Gigante da Virada. Vem comigo, torcida mais linda e mais empolgante do Brasil. Galera, hoje dia de sábado, né, dia de jogo, jogo do Vasco. Hoje vamos falar do jogo, vamos falar da preparação do time, né, o que Ricardo Pinto prepara aí para esse jogo de hoje. Vamos falar da expectativa, da necessidade do Vasco de ganhar esse jogo, né? O Vasco precisa muito ganhar esse jogo. Mas desde já, galera, deixe seu like aí, deixe seu likezão aí, bastante like. Divulgue esse canal nas redes sociais, no YouTube, divulgue no Instagram, divulgue no Facebook, nos grupos de WhatsApp. Então, deixe seu like e nos ajude aí, o Gigante da Virada. Se inscreva no canal, quem não é inscrito, e ative o sininho para receber todas as notificações. Assista o vídeo completo para saber todas as informações do Vasco, deste sábado, deste jogo, da eleição que está aí acontecendo, né? Mesmo contra a maioria dos sócios do Vasco, dos torcedores do Vasco, mas está acontecendo. Então vamos iniciar nosso vídeo com Vasco Esporte. Hoje, às 16h30, na Ilha do Retiro. O Vasco precisa de uma vitória contundente, uma vitória que mesmo que não convença tanto, mas precisa de 3 pontos. O Vasco hoje ocupa a 18ª colocação do campeonato da Série A, com 19 pontos. E tem ali Botafogo, Curitiba, Bragantino. O Vasco ganhando aí esse jogo, ganha 3 posições, sai da zona do rebaixamento, da zona do Z4 ali, e fica aguardando resultados da rodada para poder permanecer fora da zona. Mas já é um passo. Se o Vasco tem de somar pontos, hoje um resultado péssimo para o Vasco é a derrota. O Vasco não pode pensar em derrota hoje. No mínimo aí que seja um empate, mas tem de ganhar o jogo hoje, jogar para ganhar. O Vasco precisa ganhar, né? E o Ricardo Sapinto aí vem fazendo suas mudanças. Tem os desfalques que eu falei no meio de semana aí. A gente não vai ter o Castan, né? Não vai ter o Miranda, não vai ter o Ribamar aí, que seria um jogador para o segundo tempo, para uma necessidade, né? E o Carlinhos também é um meia que o Vasco vem usando muito aí, o Ricardo Pinto vem usando. O Vasco não vai ter esse jogador para este jogo. Também estão com Covid, todos eles com Covid. Então, além da desfalque que já vem do Bruno Gomes, está se recuperando de uma lesão lombar, né? E o Vasco aí se preparando para esse jogo. Ricardo Sapinto treinou, teve a semana toda para treinar, semana cheia, que ele vinha reclamando de não ter tempo, mas o Vasco essa semana teve a semana cheia para treinar. Ele teve que aproveitar, ele teve como treinar esquema tático, treinar finalizações, treinar jogadas de efeito ali, que o Vasco precisa muito. O Vasco precisa fazer gol. O Vasco tem 9 jogos do Campeonato Brasileiro sem vencer, precisa fazer gol. Essa bola precisa chegar Germancano. Eu acho que o Vasco precisa ali de um cara que jogue com o Germancano. O Germancano não pode jogar sozinho, abandonado no meio de 3, 4 zagueiros do time adversário. Thales Magno joga pelas pontas, mas tem em certo momento do jogo que precisa um cara com ele ali para fazer uma tabela. Ele é pequenino ali, baixinho, fica no meio de 3, 4 zagueiros grandes ali, e a bola não chega cruzada, não chega alçada na área nem pela esquerda nem pela direita, e também pelo meio não chega. Então o Vasco fica com muita dificuldade, muito de receber bola, de chutar gol. O Vasco às vezes dá 2, 3 chutes a gol no jogo. Então o Vasco precisa fazer gols, precisa de receber essa bola na frente. E às vezes precisa de um cara veloz ali. Eu acho que nesse jogo aí que o Vasco perdeu do Palmeiras, o Ricardo Pinto demorou de mudar. Quando ele tomou o gol, ele demorou de desmanchar o sistema de 3 zagueiros. Ele já era para ter desmanchado, já ter botado 4 atacantes ali para tentar empatar o jogo ou virar. Pelo menos o empate somava um ponto, então hoje estava com 20 pontos. Qualquer vitória hoje levava o Vasco a 23 pontos. Tá entendendo? Então o Ricardo Pinto demorou contra o Palmeiras. Quando ele acordou para fazer as mudanças foi tarde. O Palmeiras ganhou o jogo em cima das mudanças. Botou 3 caras lá. Aquele Lucas Lima recebeu aquele pênalti mandrake, que para mim não foi pênalti. Ele ia tocar nele, dobra logo o joelho e cai. Não foi pênalti, mas a arbitragem deu. Nem consultaram o VAR, nada, não olharam nada. Porque os caras, para prejudicar o Vasco, os caras não estão nem aí. Os caras não olham nada. E para prejudicar, quando é gol a favor do Vasco, eles vão lá, olham e botam uma linha vagabunda lá, uma linha falsa lá, que eles mexem no gráfico lá. Mas quando
é para ver se não foi para beneficiar o Vasco, eles nem vão olhar o VAR. Então o Vasco não tem de, é mais um adversário que o Vasco vai ter de lutar, é isso aí. Tem de jogar dentro de campo e ganhar dentro de campo. Esquecer VAR, porque se for depender desses caras, aí eles vão querer rebaixar o Vasco, mas não vai acontecer. Depende da torcida, depende do time, do técnico, para poder a gente vencer, virar esse jogo aí. Então, voltando a falar do jogo, o Ricardo Pinto demorou no jogo contra o Palmeiras de mudar. Ele tomou gol, ele tinha de desmanchar logo. Ele precisava de gol. Desmanchava o sistema de 3 zagueiros, já botava 4 atacantes ali, tinha Thiago Reis. Thiago Reis foi bem no jogo contra o Caracas, fez o gol da classificação e ele não deu oportunidade ao garoto. Metia Vinícius, Thiago Reis ali, desmanchava o sistema. O Palmeiras fez o gol, ficou recuado. O cara começou a tirar os pontos ali, ficou recuado, só esperando finalizar o jogo. Perdeu o Felipe Melo, o Tuzão, ficou com um a menos, praticamente mais de 10 minutos, 15 minutos com um a menos. E o Vasco não soube empatar o jogo, porque o técnico demorou de fazer as substituições. Demorou de botar atacante e desmanchar o sistema de 3 zagueiros. Você está tomando um ferro dentro de casa, você tem que mudar, não pode ficar... ser conservador. Você tem de pensar, tem que ser intuitivo, pensar outras coisas. Então tem a novidade aí do Jadson, né, que pode hoje estrear, o zagueiro aí que veio do clube de Portugal, do time de Portugal, 29 anos. Pode ser a novidade do Vasco hoje aí. Mas o Vasco aí, como eu falei já dos desfalques, né? O Vasco tem esses desfalques que eu falei no meio de semana, estou falando agora, que é o Castan, o Miranda, o Carlinhos, né, devido ao Covid, e o Ribamar. Então tem essa novidade aí do Jadson que pode estrear, foi apresentado e liberado, registrado no vídeo da CBF essa semana. E falei da tabela do campeonato. O Vasco precisa de pontos, o Vasco precisa tá na 18ª, precisa de vencer hoje de qualquer jeito, 1-0, 6-0, o Vasco tem que ganhar. Lógico, respeitando o clube do Sport. Respeitando o Sport, vai jogar na casa do adversário, um jogo difícil, o Sport também tem seus desfalques, mas o Sport também vinha bem no campeonato, começou a ter uma queda, precisa de vencer, vai ser um jogo difícil, um jogo estudado ali, pensado, então lógico, respeitando o time adversário, que a gente também não vai encontrar facilidade, mas como nós somos torcedores, a gente pensa na vitória e o Vasco precisa da vitória, né? Então vamos torcer aí que o Vasco faça um bom jogo, o Ricardo Pinto faça o seu esquema ali. E eu botei aqui uma provável escalação do Vasco. O Vasco pode vir aí com o Fernando Miguel, né? Sempre é o goleiro titular. Ricardo Graça é o zagueiro principal ali, que é o parceiro de Castan. Castan não vai jogar. O Herley quanto tempo parado, né? Mas a gente precisa de quem está lá, o efetivo. E ali fica uma dúvida. Eles que vão manter o sistema de 3 zagueiros. Vai jogar ali o Marcelo Alves ou o Jadson, sendo estreia aí no time do Vasco, no time titular. E ali nas laterais, Léo Matos, no lateral direito, né? Neto Borges, na lateral esquerda. Andrei, a conversa aí que Andrei foi barrado, mas eu acho que não seria agora o momento de barrar Andrei. Andrei tem de melhorar o futebol. Andrei no meio campo, Léo Gil e mais à frente Benítez, né? Benítez e atacantes Thales Magno e Germancano aí fechando. Lógico que vai ter aí como opções o Thiago Reis, vai ter o Vinícius, né? Ter o próprio Juninho ali no meio campo, ou pode entrar com outra formação. Isso aí é uma provável escalação, um provável time do Vasco, mas na hora do jogo tudo pode mudar e Ricardo Pinto ter outra desenvoltura, ter outro pensamento do jogo, outro panorama do jogo e botar uma formação diferente. Mas tem Juninho também ali que pode dar um alento ali no meio de campo. E quem sabe se ele vai entrar com o Vinícius logo de primeira, com os alas ali, com os pontas ali. Vamos ver o que vai acontecer. Mas é isso, galera. A provável escalação do Vasco. E falando de eleição, né? Vamos falar de um tema que é meio chato, essa semana muito conturbada por Vasco, muito indecisa, muito perturbada por torcedor. E quem ama o Vasco, quem torce pro Vasco, quem gosta do Vasco, a gente não consegue não se emocionar, a gente não consegue se envolver. Eu estou vendo aí muitos grupos, muitos canais de YouTube, uns caras em cima do muro. Que às vezes os caras falam de político, fala dos políticos do Vasco, fala da eleição, mas muito em cima do muro. Sabe por quê?
Porque eles ficam em cima do muro, canais renomados, canais do YouTube, vascaínos aí, com não sei quantos mil inscritos, né? Que tá todo dia aí à vista do torcedor. Os caras em cima do muro, por quê? Eles em cima do muro não quer dar uma opinião, não quer formar opinião, fica esperando acontecer, porque independente de qual seja o presidente, que no final tem uma definição, para eles ter influência no Vasco, colher informação do Vasco, não ser barrado, com medo de ser barrado no Vasco, né? Mas o gigante da virada, eu, Renan Bidu, eu não tenho medo, eu não fico em cima do muro. Eu venho apoiando aí, apoiando e reconhecendo os melhores projetos do Leve esse ano. Eu na eleição passada, eu apoiava, eu não tinha canal, mas eu apoiava o Júlio Brandt. Júlio Brandt foi derrotado com aquela falcatrua da manobra que todo mundo já sabe. Foi derrotado. Campelo se tornou presidente há 3 anos atrás, 2017, certo? Eu apoiava o Júlio Brandt, que eu queria uma mudança. O Vasco há muitos anos, desde quando eu comecei a torcer pro Vasco, o Vasco era marmelada, era tudo, a maioria das coisas internas do Vasco era no tapetão, era por debaixo do pano, era coisa, a torcida reclamando, a torcida ia para arquibancada falar, ele mostrar dinheiro, mostrar R$2, R$5, reclamando de Eurico Miranda, reclamando da política do Vasco, reclamando das manobras. Isso tudo eu acompanhei quando eu era adolescente, quando eu comecei a torcer pro Vasco, certo? Então eu apoiava o Júlio Brandt, torcia para ele, porque eu queria mudança, queria uma política mais limpa no Vasco. E Júlio Brandt sofreu aquele embate, sofreu aquela traição, e agora ele está fazendo o mesmo. Ele está fazendo o mesmo que ele sofreu no passado. Né? Que a eleição para mim foi limpa, foi sábado, dia 7. Houve um vencedor. E se eles não tivessem, Campelo é outro sujo, me desculpe a expressão, é outro que deveria ter feito como mandatário, como presidente administrativo do Vasco, ele era para ter feito um pleito limpo, ele não era para ter apagado luz de ginásio, para deixar transcorrer a eleição, mesmo tendo uma liminar que suspendesse a eleição, era para transcorrer tudo ok, para a justiça decidir. Não, Campelo continuou sendo sujo. Ele foi lá e apagou as luzes do estádio, muitos sócios deixaram de votar, muitos sócios votaram no escuro, com luz de celular, certo? Iluminação de celular, e votaram no escuro, às escuras. Hoje está uma eleição na justiça e a outra acontecendo. Eu acho um absurdo. O Vasco sendo chacoteado pela mídia nacional, pela mídia mundial, o Vasco sendo a história do Vasco sendo mais um capítulo de sujeira, né, de desorganização, de imprudência, né, de irresponsabilidade. Então eu acho assim que deveria ter acontecido tudo normal o sábado passado, se eles perceberam que estavam ganhando Júlio Brandt, Jorge Salgado, Campelo, perceberam que estava perdendo a eleição, eles inventaram uma liminar, buscaram uma liminar, desligaram a luz de ginásio, e hoje está tendo uma eleição com apenas 2 candidatos, 2 chapas. Que Leve esse ano, no meio de semana, retirou sua candidatura. Campelo, que já estava em 4º lugar na eleição passada, retirou sua candidatura. E Leve esse ano foi eleito naquele pleito do dia 7 passado, há 8 dias. Então, eu acho que é um absurdo o que está acontecendo. Ainda há uma expectativa. Ontem a Carmen Lúcia, a ministra do Supremo, negou o pedido de Leviciano de anular, que ele pediu para anular a eleição de hoje, e foi negado o pedido dele. Uma tristeza para nós vascaínos, que a gente quer as coisas certas, e eu acho a melhor forma de o Vasco ter, a partir de hoje, uma coisa correta, é começando com essa mudança. O primeiro presidente eleito por votos diretos seria hoje, Leviciano. Então as coisas iam mudar. Lá na frente, o torcedor vascaíno talvez não falasse mais em justiça, mas parece que a coisa vai continuar. Se for dada agora a eleição por determinação judicial, lá na frente vai ser a mesma coisa. Júlio Brandt não vai querer sair mais, Jorge Salgado não vai querer sair, o seu sucessor vai ganhar dessa forma.
termo de trambique, termo de sujeira por debaixo do tapete, termo de tapetão, termo de caso judicial. O torcedor vascaíno vai ser difícil de ter uma eleição no voto direto, o sócio torcedor que vota por eleição híbrida, online e presencial, mas que vai ser difícil o torcedor vascaíno ver uma eleição e o cara vai votar e diz, não, eu vou esperar só o resultado para ver quem vai ganhar. Vai ser difícil de ver isso, porque se a gente continuar nessa forma de ter uma eleição e outro lá e vai para a justiça e brigar e tirar o outro, tirar quem venceu, vai continuar assim. Essa é a responsabilidade. E ninguém pensa no clube, só pensa no seu nariz, no seu umbigo, só pensa no poder, só pensa em si próprio. Então está na hora de mudar isso. Enquanto a torcida do Vasco não se posicionar, não protestar, não ir para a rua, não ir para a frente de São Januário e protestar para tirar esses caras de lá de dentro, as coisas vão ser assim sempre. Todo mundo botava defeito no que morreu, no falecido lá, que Deus o tenha. Mas as coisas acontecem, o cara não está mais aí e as coisas estão aí enraizadas dentro do clube, certo? Não é uma coisa limpa. As coisas não continuam limpas, não continuam para ser mudada, aquela visão de ser mudada. Então fica muito difícil, né? O Leviciano ainda tem um resultado aí de esperar o STJ, né? Um resultado aí da eleição passada, se vai ser favorável ou não, mas eu acho muito difícil. Talvez a gente tenha que ter fé, tem que ter confiança. Eu, Renan, do Gigante da Virada, eu apoio a eleição passada. Eu não vou ficar em cima do muro. Eu apoio a eleição passada, que foi uma coisa correta. Eles que inventaram de melar a eleição, para hoje ele dar o golpe. Não vai ter golpe. Vai ganhar o bem. O bem vai ganhar. A gente vai limpar esse mal de São Januário, esse mal do Vasco, certo? E há poucos instantes, o Roberto Monteiro leu uma ata lá, anulando a eleição de hoje, suspendendo por 3-1 da mesa julgadora. Só o Mussa, esse presidente da Assembleia Geral, que votou a favor, 3-1, Roberto Monteiro acaba de suspender a eleição da mesa jogadora, suspender a eleição, suspender o play. Aí o que eles vão continuar, aí já é uma coisa deles, mas a qualquer momento a eleição pode ser cancelada e anulada. Então eu espero que seja um resultado favorável para o Vasco. Eu não vou ficar em cima do muro, como muitos fazem aí, porque muitos ficam em cima do muro, porque quando tiver o presidente eleito, eles estão lá metendo e tirando no Vasco, colhendo informações. Eu acho que nós, quem tem voz ativa, que tem voz, que vai para o Brasil todo, para todos os torcedores do Vasco, quem deveria se posicionar. Muitos canais aí, canais de YouTube, que são bem vistos no Brasil, se omitindo e não buscando apoiar o clube na hora que deveria apoiar. Eu não vou levantar bandeira, porque não, mas você tem que se posicionar. Você tem que dizer o que você acha melhor para o Vasco. E eu estou me posicionando porque eu acho melhor para o Vasco o melhor projeto de Leviciano. Qual é o projeto de Salgado? Qual é o projeto de Júlio Brandt? Júlio Brandt não mostrou projeto nenhum. Qual é o projeto de Júlio Brandt? Na eleição passada contra Eurico Miranda, ele falou alguns projetos, mas hoje ele parece que parou no tempo, não trouxe projeto nenhum. Não vejo o projeto dele. Se caso, pense em uma hipótese ruim, que eu espero que não aconteça, o Vasco ser rebaixado. Esse cara, o Vasco na quarta vez vai para a segunda divisão. Como é que o Júlio Brandt vai levantar o Vasco? Vai tirar de lá? Vai perder dinheiro de televisão, vai perder corta, vai perder um bocado de coisa aí. Tá entendendo? E vai virar chacota nacional. Como é que ele vai tirar o Vasco de lá? E o Leviciano, se é mentira ou não, se é verdade ou não, o que importa é que ele apresentou projetos, ele está buscando recursos, mostra que tem possibilidade de haver recursos para o Vasco. Pelo menos é o que eu espero, que eu imagino, certo? Então tem muita gente se omitindo que deveria dar força, se assumirem o que querem para poder ajudar nesse processo. Que eu acho que a gente tem de levantar uma bandeira assim. A gente tem de saber o que nós queremos. E eu levanto a minha, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu quero para o Vasco da Gama, e eu torço para as coisas boas acontecerem. Que daqui para frente se não é agora que a gente tem de vencer, que o Vasco, o presidente, tem de vencer democraticamente, vai ser quando? Vai ser sempre assim, os caras puxando o tapete, os caras entrando em justiça para ganhar as coisas? Vai mudar quando?
Se não mudou quando o Júlio Brandt e Eurico, não vai mudar nessa, vai mudar quando? Então, galera, esse aí é falando um pouco, externando os acontecidos da semana, mas vamos ver o que vai ser decidido. Ainda tem a semana, tem esse final de semana, tem no decorrer da semana, a semana que vai entrar, o que vai acontecer no Vasco. E eu torço aqui que sejam coisas boas, eu torço que seja por bem da instituição, o bem do Clube de Regata Vasco da Gama, certo? Desde já eu peço que deixe o like aí, ajude o canal, que aqui é sinceridade, aqui eu falo sincero, não tenho medo de falar a verdade, não tenho medo de expor as minhas ideias, eu estou aqui para expor minhas ideias e falar o bem para o torcedor vascaíno e levar boas notícias, levar o que eu penso de bom para o Vasco da Gama. Deixe seu like aí, se inscreva no canal que não é inscrito e ative o sininho para receber todas as notificações do Gigante da Virada, porque aqui é Vasco. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Valeu!